Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir nos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. E hoje nós temos um tema bastante polêmico. É o tema o Estatuto do Nascituro. Dividindo a bancada hoje comigo está a Bruna Angotti, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, do IBCCRIM. Tudo bem, Bruna? Boa tarde, Martim. Obrigada por nos receber aqui e é um prazer estar de volta ao Direito e Globalização. Eu queria que hoje você escolheu, você indicou a entrevistada e eu queria que você apresentasse ela. Pode deixar. Bom, nossa entrevistada de hoje é a doutora Maíra Zapater. Maíra é advogada, é professora de Direito, trabalha na área de Direito Penal e Direitos das Mulheres e é minha companheira de Núcleo de Pesquisas no IBCCRIM. Maíra, seja bem-vinda aqui ao programa. Espero que essa seja a primeira de várias vezes que você venha aqui nos visitar, debater temas polêmicos, como esse tema aqui. Sim. Eu já sei que a Bruna, ela é especialista em polêmica, então ela gosta de temas... e ela fez uma lista de temas, assim, parece o index da Igreja Católica, tudo que é proibido de falar... Tudo que é proibido é o que a gente vai colocar. Ela vai falar, eu falei, meu Deus do céu, viu? Vai pegar fogo o programa. Vai pegar fogo. Bom, eu vou deixar a primeira pergunta com a Bruna. Bom, Maíra, primeira pergunta para começar a esquentar, eu gostaria de saber o que é o Estatuto do Nascituro. O que é essa lei que está causando polêmica, esse projeto de lei? Já aconteceram várias manifestações dos movimentos feministas, dos movimentos de mulheres contra o Estatuto. Em julho teve uma, em maio teve uma grande na frente da Catedral da Sé que reuniu mais de 2.000 mulheres. O que é esse Estatuto tão polêmico? Bom, Bruna, primeiro, cumprimentar a todos, agradecer o convite mais uma vez de estar aqui no Direito e Globalização. O Estatuto do Nascituro é um projeto de lei que visa fundamentalmente alterar o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos. Então, para a gente entender um pouco quais que são essas mudanças que o projeto de lei que se denominou Estatuto do Nascituro pretende fazer, eu acho que é interessante a gente saber como que o aborto é visto pela legislação penal aqui no Brasil. Aborto, se a gente fosse falar numa aula de direito penal, seria descrito como interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. Então, a partir do momento em que uma mulher é considerada grávida, que para a nossa legislação é o momento da concepção, se adota esse parâmetro para início da gestação, até o termo dessa gestação, então até o momento em que o feto está dentro do corpo da mulher, qualquer interrupção nesse período dos 9 meses é considerado crime de aborto. Quem que pode... A interrupção voluntária, né? A interrupção voluntária, muito bem colocado. A interrupção voluntária e que pode ser praticada tanto pela própria gestante quanto por um terceiro. Isso independentemente desse terceiro fazer intervenção com autorização da gestante ou não. A legislação brasileira considera como crime. E um outro ponto que é interessante é que o crime de aborto ele é considerado no nosso Código Penal como um crime contra a vida. Ou seja, o que se protege dentro da nossa ótica do Código Penal é a vida daquele feto. Então, o Código Penal tem 4 crimes, que são considerados crimes contra a vida, que são o homicídio, a participação em suicídio, o infanticídio, que é um crime específico para a mãe que durante o estado puerperal mata o filho que acabou de nascer, é uma situação bem peculiar, e o crime de aborto. E eu acho interessante para a gente ver como a nossa lei penal encara o crime de aborto como sendo algo equiparado a um homicídio, algo equiparado a uma participação em suicídio. Isso tem uma consequência prática muito imediata que é, o crime de aborto, quando ocorre, se ele cai no sistema de justiça criminal, ele é julgado pelo tribunal do júri. Então eu acho que é importante fazer essa exposição primeiro a respeito do tema para a gente ver a gravidade com que o nosso legislador já trata o crime de aborto. Então, as penas são elevadas. É claro que se um terceiro interfere nessa gravidez e interrompe contra a vontade da mulher, essa pena é mais elevada, evidente, porque você também está ferindo um direito da mulher ali, mas já é um tratamento bastante gravoso. Os movimentos de mulheres sempre vêm se colocando no sentido de dizer, olha, é necessária a descriminalização, nossa lei penal já dá um tratamento muito rigoroso. O que o Estatuto do Nascituro faz? Agrava ainda mais essa situação. Então, nós temos uma conduta que ela é praticada. No Brasil, a gente tem números elevados da prática de aborto.
e a gente até pode voltar a essa questão depois, mas me parece que essa ideia da criminalização não é a medida mais eficaz, e não satisfeito, o Estatuto do Nascituro vem como um projeto para agravar essa situação. Ele traz novos artigos, que tratam não só da parte criminal, mas ele define o que é nascituro, que é a pessoa que ainda não nasceu, e lhe confere direitos, lhe confere dignidade, inclusive se utilizando de um linguajar muito parecido com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, dando sempre uma ideia de que aquelas células fecundadas dentro do corpo da mulher seriam de per si um indivíduo, alguém titular de direitos. Olha, Maíra, você fez um conjunto de colocações aí que daria, eu acho que 10 programas pelo menos aí, tantas observações, né? Agora, primeiro é o seguinte, tem várias observações, mas eu queria fazer um gancho em cima do que você disse. Você disse que o Estatuto, se eu estiver errado, me corrija, mas eu entendi que você teria dito que o Estatuto do Nascituro considera o princípio da vida a fecundação. Exato. Foi isso que você disse? Exato. Mas isso não é uma visão religiosa dentro do Estado laico? Me parece que sim, Martinha. A minha visão é de que se trata de uma visão religiosa porque o conceito do início de vida, ele não é pacífico. Ele não é unânime. Ele tem variações dentro da própria ciência, daquilo que a gente considera como sendo ciência. Então, nas ciências médicas a gente vai encontrar uma definição, numa legislação a gente vai encontrar outra definição, nas diversas religiões a gente vai encontrar diferentes concepções, e até para colocar uma outra concepção religiosa, a religião judaica, por exemplo, considera o início da vida a partir do 3º mês de gestação. Essa concepção que já é anterior ao Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro ela só reproduz uma visão já existente na nossa legislação atual, que é considerar o início da vida no momento da concepção, que, aliás, é um dos pontos em que os movimentos de mulheres mais se debatem, porque falam, olha, isso é uma visão de determinadas religiões de se considerar. Então, é um complicador em relação ao Estado laico? Na minha visão, sim. Até porque o Estado laico, existe uma confusão muito grande do conceito do que é um Estado laico com o Estado ecumênico. O Brasil é um Estado laico, não é um Estado ecumênico. O que seria essa diferença? O Estado laico é aquele em que a religião não está no espaço público de debate. Você não coloca um dogma religioso para ser aplicado por outras pessoas, por uma razão muito simples, cada um escolhe a sua religião. Claro. O Estado ecumênico é aquele em que se dá espaço para as religiões fazerem o seu proselitismo. O que eu tenho observado, eu acho que todos nós podemos ver, é o seguinte: hoje existe um movimento, notadamente um movimento pentecostal, eletrônico, midiático, que vai à TV, frequentemente está na TV. E debate, eu tenho visto debates não só sobre essa questão, até a questão da diversidade sexual, onde se debate utilizando-se como referência a Bíblia. E aqui não vai nenhuma observação em relação à Bíblia, nem nada. Claro. Mas me parece equivocado você, num Estado laico e num Estado democrático de direito, você iniciar uma discussão a partir de uma visão de um grupo. Exato. E agora, quando você vai discutir se eu acho isso errado, ainda mais quando se transforma em um projeto de lei, ou em lei. Num projeto de lei e, um tanto pior, na minha visão, uma lei criminal. Ou seja, uma lei que vai criminalizar condutas de pessoas que não vão de acordo com aquilo que está sendo colocado a partir de um dogma religioso. Então, sim, eu concordo com a sua colocação de que seria algo que fere o Estado laico, que é um princípio constitucional. Agora, com a vinda do Papa ao Brasil, estavam sendo distribuídos, eu vi no jornal, terços em forma de feto, justamente para fazer uma campanha com a juventude católica contra o aborto. Isso é um ato da igreja com seus fiéis, né? Eu sou contrária, a gente pode discutir muito isso, mas a partir do momento em que isso se torna uma política de Estado, né, que isso entra dentro da estrutura estatal, que a CNBB tem espaço para debater o aborto como produtor de lei, que os próprios, aqui na exposição de motivos do Estatuto do Nascituro, o senador, o deputado Luiz Bassuma e o deputado Miguel Martini, que são os proponentes, eles falam em religião, eles têm uma concepção religiosa aqui. Então, é muito complicado. É uma mistura da religião com, né, o Estado. É uma mistura que, na minha visão, é totalmente indevida, como estava colocando aqui. O princípio da liberdade religiosa, ele justamente se funda no fato de a religião ser do âmbito doméstico, do âmbito do privado, e não do âmbito do público. Existe liberdade religiosa para assegurar ao cidadão que, da porta da sua casa para dentro, ninguém, nem o Estado, nem o particular, interfira naquilo que ele quiser fazer. Então,
em relação ao tema do aborto, que é um tema muito caro a muitas religiões. Quando a gente fala em liberdade religiosa, significa que ninguém pode obrigar uma pessoa católica ou evangélica, que são aqui no Brasil os grupos que mais fortemente se colocam, você jamais vai poder obrigar alguém a fazer um aborto, nem mesmo de feto anencefálico, que depois a gente pode discutir, de gravidez decorrente de estupro, em qualquer situação. Porque a pessoa tem a liberdade religiosa dela de dizer, olha, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espírita, e a minha religião não permite. Mas, contrário senso, quem não adota aquelas posições também teria que ter liberdade equivalente. Me parece que esse projeto fere essa liberdade. E é muito interessante você ter tocado nesse ponto, porque em sala de aula, como professora, eu ouvi muitas vezes os alunos falando, professora, mas agora se eu estiver grávida de um feto anencéfalo, eu vou ter que abortar? Não. Você pode abortar. Esse é o ponto. Você tem o direito de abortar. Você pode não carregar, como a Débora Diniz, que é uma antropóloga que trabalha com bioética em Brasília, fala bastante, um caixão na barriga durante 9 meses, perdão. Se você quiser carregar o caixão na barriga, um feto que vai durar muito pouco tempo, minutos, é importante dizer, minutos. Né? Tem um caso excepcional de uma menininha que durou mais um tempo, e isso acaba gerando todo um debate em torno do feto anencéfalo, mas assim, o fato é, se você quer, é opção sua. O Estado não está te obrigando, né? Sem dúvida. Eu recentemente, a gente está no minuto final desse bloco, recentemente eu fui entrevistado por uma rádio e perguntava para mim o que sobre direitos humanos e sobre o deputado Feliciano, né? Que o deputado Feliciano, ele era contra o casamento com pessoas do mesmo sexo. Eu falei, não case. Case com uma mulher, é simples assim. Falou, ele não é obrigado, ele não é mandatório ele casar. Ele não quer, a gente arruma uma esposa para ele. Se ele quiser casar com um homem, a gente também arruma alguém para ele. Tá tudo certo, não tem uma. É a esfera privada do indivíduo. O que eu queria dizer é o seguinte, cada um tem os seus valores. A sociedade democrática permite que as pessoas tenham valores diferentes dentro do panorama de legalidade, evidentemente. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, voltamos já no programa Direito e Globalização. Nos aguarde. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. A detecção precoce aumenta a chance de cura do câncer de mama. Olhe e sinta o que é normal e o que não é em suas mamas. Caso perceba alterações, procure um médico. Se você tem mais de 40 anos, faça o exame clínico uma vez por ano com um profissional de saúde. Se você tem de 50 a 69 anos, faça também uma mamografia a cada 2 anos. O cuidado com a sua saúde é um gesto de amor à vida. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Melhorar sua vida, nosso compromisso. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje recebendo a doutora Maíra Zapater, que ela é advogada, pesquisadora de direitos humanos. Isso. E dividindo comigo a bancada está Bruna Angotti. Bruna Angotti, ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa do IBCCRI. Eu recebi um e-mail, por ocasião da elaboração desse programa, eu recebi um e-mail, que eu acho bastante interessante, um e-mail vindo de uma mulher, Bel, o nome dela, ela é do bairro das Perdizes, e ela pergunta o seguinte: até que ponto somos donas de nosso corpo? Bom, Martim, eu acho que essa pergunta ela dá margem para discussões das mais diversas, né? Desde uso de entorpecentes até prática de aborto. Passando pela tatuagem, Passando pela tatuagem, por brinco, por piercing. Se a gente pensar, eu gosto muito, você fala de exemplo de aula,
Eu gosto muito, quando eu estou dando aula de lesões corporais, de falar para as turmas, olha, vocês sabem que tem um certo grupo de seres humanos que usa bebês para fazer uma lesão corporal permanente em 2 órgãos paralelos só para fim de ornamento? Sério, professora, quem? A gente não põe brinco nas meninas? E todo mundo põe brinco nas suas filhas, né? Eu já estava horrorizado aqui, falando que... Quem são? Que é esse? Olha. Que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa faz isso com as criancinhas? A gente, em qualquer farmácia aqui na esquina. Então, dá para ver o quanto essas fronteiras das pessoas serem donas do próprio corpo, o quanto isso é volátil. A questão, quando se fala de aborto, dentro dos grupos que são opositores mais fortes, o argumento é: olha, a mulher é dona do seu próprio corpo até a página 2, porque ela alberga um outro corpo dentro do corpo dela, que seria o feto, ou o nascituro, o nome que se colocar. Mas eu acho que uma questão que antecede essa questão de se o feto faz parte do corpo da mulher e, portanto, ela tem total ingerência sobre aquelas células, ou se ela não tem, o ponto anterior que eu acho é o seguinte, que aí a gente recoloca dentro do Estatuto do Nascituro. A medida de criminalização está sendo eficaz? Porque a gente nem consegue sequer ingressar na discussão, isso eu digo em termos legislativos, em termos de debate público, nem se consegue entrar nessa seara, porque é um crime que vai para júri, que se prende mulheres. Teve um artigo muito interessante do Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo, há 2, 3 meses atrás, em que ele faz uma conta ali em relação a quantos abortos se suspeita que sejam feitos no Brasil e a quantidade de mulheres teria que prender, e ele chegou lá num resultado que a gente precisaria construir 5 presídios por dia, se fossem todas as mulheres cair no sistema. Então, parar para pensar nisso. A forma como ele é criminalizado não está sendo eficaz. A gente nem sequer consegue discutir se é certo ou errado o aborto em si. Eu acho que a pergunta que tem que anteceder para a gente poder debater até que ponto as pessoas são donas do próprio corpo, quando se fala em aborto, é: criminalizar está sendo uma medida eficaz? Ou, apesar da criminalização, as pessoas continuam praticando? Eu acho que seria um pouco mais esse sentido. Eu acho que também cabe aí uma observação, o seguinte: nós temos assistido, maiormente nos últimos tempos, os tempos mais recentes, uma tendência generalizada, diante de tanta coisa que está acontecendo na sociedade, a violência, eu me refiro à violência, à corrupção, isso, a criminalização de um conjunto de condutas que não mereceriam ser criminalizadas, ou poderia ser resolvida administrativamente essa questão, e que, se a gente for levar a sério o que está escrito, não bastará construir 5 presídios. Tem muito mais presídio. É muito mais presídio. Tudo passa a ser crime. Doravante, tudo passa a ser crime hediondo, crime com apenamento, o projeto do novo Código Penal, é isso. Exatamente isso. É um escândalo. Você acaba criminalizando um conjunto de condutas que deviam, na verdade, a criminalização é a última rácio. O legislador tem que fazer todo o esforço para tirar aquele cidadão do sistema carcerário, porque caiu ali dentro, acabou. Caiu ali dentro, acabou, e acho que até mesmo antes daquele cidadão cair dentro do sistema, me parece que existe uma cultura muito forte aqui no Brasil, isso já desde a Constituição de 88, a gente pensar a própria lei dos crimes hediondos, que é de 90, enfim, uma série de leis, exatamente nesse sentido de criminalizar. Eu percebo uma crença, porque não tem outra palavra, crença, que a população tem no direito penal como sendo um instrumento que vai reduzir a prática de determinada conduta, quando não vai. Mas você sabe que essa percepção, outro dia eu tomei conhecimento de um caso e assisti o documentário sobre isso. Tem uma jornalista norte-americana que teve sua filha morta por criminosos em uma circunstância muito ruim. Desapareceu e depois descobriu o corpo dela. Então ela se dedica hoje a fazer investigações criminais, assim, pega uma história. E ela trazia um caso de uma criança na Flórida que desapareceu, foi um vizinho pedófilo e tudo mais, e teve um aumento de pena. Isso se espalhou por todos os estados. Quem assinou a lei, virou uma lei Jennifer, que chama, e quem assinou foi o Bush, que era o governador da Flórida, o irmão do presidente na época, né? Ele assina a lei, e essa lei, a luta hoje em dia é para aumentar a criminalidade. Então tem um pouco de impressão que o fenômeno da globalização, que uma das contradições, um dos acirramentos, uma das dinâmicas, é o próprio incremento da violência e do crime organizado. Então as pessoas têm uma tendência, eu acho que já não é só do Brasil, mas é uma tendência um pouco mais geral de querer criminalizar as práticas
tidas por delituosas, apenando e tudo mais. E nunca se prendeu tanto no mundo como se prende hoje em dia. E nunca a criminalidade teve tão alta quanto hoje, né? Pois é, um resultado é pífio. muito imediato. É. E me parece muito visível, muito claro, que a gente tem uma política de encarceramento em massa no Brasil, nos Estados Unidos, primeira população carcerária do mundo, Brasil... 1% da população americana está presa? 1%. É muito, e se a gente considerar o número absoluto, é muita gente. Aqui no Brasil a gente não está tão longe, a gente já estava, seria interessante conferir o número, que a gente estava chegando na 4ª população, nós éramos a 5ª. Quarta população. Quarta. Eu acho que ano passado foi para a 4ª. Foi para a 4ª, eu acompanhei bem esse número, que eu discuti em alguns fóruns, esse número era a 4ª população. Pois é. Suplantada por China e Índia. E é esse caminho, o Brasil segue um passo muito parecido com o passo dos Estados Unidos, tanto no processo de criminalização, como você ressaltou, quanto no processo de encarceramento. São duas... E vem daquela visão, por exemplo, os Estados Unidos adotam aquela visão a partir da década de 80, 90, lei e ordem, né? E o Brasil também seguiu lei e ordem, criminalidade, tolerância zero, o que não resultou em nada aqui. Absolutamente nada. E aí eu imagino que a gente tentar adotar, a gente Brasil, não a gente aqui, né? Mas se tentar adotar essa política que já não funciona para outros crimes de criminalidade urbana, para tentar colocar em relação ao aborto, que é um outro ponto, que se coloca, e insisto, aqui não estou levantando a bandeira do ato abortivo em si, porque acredito, aliás, pelo conhecimento que tenho de quem atua nos movimentos, ninguém é a favor do aborto, mas de discutir o quanto criminalizar está tendo efeito para aqueles que são contrários, de ter esse resultado final. O aborto ele não é um crime como um furto que acontece na rua, como um roubo que acontece na rua. Então, a gente querer tratar da mesma forma delituosa uma mulher que está passando por uma situação dificílima, dramática, de interrupção de uma gravidez, dar o mesmo tratamento de um homicídio e de um furto, não me parece que é o resultado mais eficiente. Inclusive, Maíra, eu estava vendo um dado hoje de uma pesquisa premiadíssima da UNB, da antropóloga Débora Diniz e sua equipe, que é uma pesquisa nacional sobre aborto. Ela fez uma pesquisa grande e um dos dados que me impressionou é que 81% das mulheres que abortaram têm filhos. Sim. Ou seja, são mulheres que, em determinado momento, estavam vivendo uma situação delicada, um momento difícil da vida, um momento em que não cabia mais um filho ou que não era possível, enfim, e que depois decidiram ter filhos. Então, é circunstancial, né? E isso é um dado, 81%. E outro dado que me impressionou é que até completar 40 anos, 1 em cada 5 mulheres brasileiras já vai ter feito aborto. Ou seja, criminalizar não faz ninguém mudar de ideia. É uma relação muito falsa pensar essa causa e efeito, como o Estatuto do Nascituro propõe. O Estatuto do Nascituro, em relação à parte criminal, o que ele faz? Ele aumenta as penas do crime de aborto, ele transforma o aborto em crime hediondo, e é algo, no mínimo, curioso, porque a Lei dos Crimes Hediondos, de 1990, que deu um tratamento mais severo para uma série de crimes. Latrocínio, estupro, formas de homicídio, extorsão mediante sequestro, crimes que não tiveram qualquer redução, desde 1990. Que vai lá o projeto de lei e fala, então vamos transformar o aborto em crime hediondo também. E sobre isso tem um dado muito peculiar, que é o aborto foi permitido no Uruguai a partir do final do ano passado, e saiu dados agora recentes de julho mostrando que nenhuma mulher morreu por aborto inseguro no país depois da legalização. Diminuíram... Claro, ela passa a ter o apoio da rede pública, né? Exatamente. Diminuíram os números de aborto, mesmo os abortos legais. Exato. E em Portugal, a mesma coisa. A partir do momento em que 2007 ou 2008 foi legalizado o aborto em Portugal, diminuiu drasticamente o número de abortos no país. Então, é uma medida, inclusive a descriminalização, ela é importante como medida de evitar aborto. Porque o que acontece? Existe toda uma política de redução de danos por trás. Então, a partir do momento em que você legaliza, em que você permite a conduta, você pode fazer políticas de redução de dano muito mais amplas e com um espectro muito mais amplo do que antes, quando é proibida. Porque não é nem só a questão da morte das mulheres, porque um argumento frequente nos grupos que se denominam pró-vida, que dizem que, olha, antes do direito da mulher tem que estar o direito do feto, enfim, é uma linha que se defende, quer dizer, as mulheres morrem porque elas vão fazer o aborto, se elas não forem fazer o aborto elas não vão morrer.
para nem entrar no mérito de, bom, mas elas vão fazer o aborto, não adianta você querer vetar isso, quando você tem a descriminalização... Mas isso é uma falácia, esse É uma falácia. E quando você tem a descriminalização de países como Uruguai e Portugal, que eu acho que culturalmente são até mais interessantes de se comparar com o Brasil do que Estados Unidos. Até porque são próximos, né? São próximos. Católicos. São próximos, são católicos, e quando a gente tem a redução do próprio número de abortos, isso é um dado muito interessante, porque você pode falar a respeito. Quando você tira da sombra da criminalização, que a coisa pode ser colocada a público, você pode fazer essas medidas, como a Bruna muito bem colocou, de redução de danos de um espectro muito maior. Eu vou interromper você por aqui, vamos para o bloco, para o próximo intervalo, e voltamos já já. Aguardo vocês outra vez. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O Programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Hoje falando sobre um tema polêmico. Está tudo na cintura. Eu imagino que o pessoal em casa deve estar meio se mexendo na cadeira aí com algumas afirmações, né? Estamos recebendo a Maria Zapater, que era advogada e pesquisadora de direitos humanos, e dividindo aqui comigo a bancada, a Bruna Angotti, que ela é advogada também, antropóloga e coordenadora do Núcleo de Pesquisa do IBCCRIM. Uma coisa que me ocorreu no intervalo é o seguinte, eu disse comumente, eu quero ouvir a opinião feminina e podem desmoralizar minha opinião, ou o que eu tenho ouvido, não é muito minha opinião, mas afora questões pontuais, eu acredito que as grandes bandeiras do movimento feminista se encontram cumpridas. Eu estou vendo que ela acha que não. Não. Então, a pergunta é, um pouco nesse tema, o que falta? Eu acho que assim... Que tem, relacionando com o aborto, não claro. fugindo do tema... Tem grandes bandeiras que são fundamentais e que não foram conquistadas. Mulheres ganham menos que homens ainda. Pô, mas tem uma mulher que é presidente do país. Poxa, mas... É a primeira. A desigualdade salarial é enorme. Primeira, no Chile, que é um país conservador, tem uma mulher. Na Argentina, que é um país esquisito, a Argentina. Eu realmente não tenho definição sobre a Argentina, não consigo. Ela produz tipos extraordinários, né? E o que ela não produz, ela se apropria. Por exemplo, Gardel não era argentino, era Uruguai, foi decretar que ele era argentino. Decreta-se que é argentino. Eu acho que salarial, tem todo um debate sobre tripla jornada das mulheres, direito à creche, que é uma briga antiga. Eu conheço, homens maravilhosos que ajudam em casa. São raros, Marquinhos. Eu acho que, aliás, o termo ajudar eu acho curioso, porque eles moram também na casa, então não é uma ajuda. Não, sim, mas antigamente não fazia nada. Não fazia nada. Então hoje fazer qualquer coisa já é alguma coisa. Violência doméstica, mas isso é assunto aborto, interno. Tudo isso. É uma série, assim, a mulherada tem que mais do que nunca ir pra rua. Não estou contra isso, não. Não, mas eu entendi, mas você falou... Você sabe que eu nasci no mundo, é que eu sou mais velho que vocês, eu nasci num mundo onde as mulheres estavam começando a ir ao mercado de trabalho. Era inimaginável, eu nasci em 59,
Era inimaginável na década de 50, no começo, princípio dos anos 60, pensar, por exemplo, eu já falei, mas eu vou repetir, que uma mulher viesse a presidir o país. Era inimaginável. A mulher estava dentro de casa. A partir que ela começa a controlar a gravidez dela, o momento de ela se profissionaliza, vai para o mercado de trabalho, conquistou posições muito grandes. Não estou dizendo que não se deva lutar mais, mas é que eu enxergo que a caminhada foi tão grande, tão grande, tão grande, Sim. que eu fico de boca aberta em quão pouco tempo se conquistou tanto. É isso E tem muito que se conquistar ainda, Tá então bom. a luta é muito grande ainda. Tem maridos até que trancam as mulheres em casa, que elas falam muito. Pois aí, ó, deixa tudo trancada lá. Eu acho interessante, e cabe colocar aqui uma citação do Eric Hobsbawm, historiador, que na Era das Revoluções, em um trecho ele fala, nesse livro, que a grande revolução do século XX foi a Revolução Feminista. Porque a partir dela você tem toda uma modificação de costumes que se reflete no parentesco, na família, no trabalho, na política. Ele fala, olha, houve uma série de revoluções, mas a feminista é uma das mais importantes. E eu acho, sim, que tem muitas coisas onde avançar, mas eu sou de um otimismo, assim, muito forte, eu não consigo deixar de observar que houve avanços de questões que realmente eram impensáveis. A gente sai da falta do direito a voto na década de 30... As sufragetes. Com as sufragetes americanas e inglesas, para chegar hoje no ponto de se poder discutir em um programa de televisão direito ao aborto. Claro. Então, eu acho que tem um avanço enorme. Mas eu acho que não se pode deixar de pontuar uma coisa, Martim. Enquanto for notícia, uma mulher está no Supremo Tribunal Federal, está na presidência da República, ninguém comenta, nossa, Fernando Henrique, vocês viram, gente, homem, branco, hétero de classe alta e presidente. Claro, porque é óbvio. Que um dia não se precise mais falar a respeito, tudo bem. que não seja notícia. Eu até concordo que deva ser as coisas naturais, mas o que eu quero pontuar com você é que o avanço da luta foi tremendo. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso, sem dúvida. Foi tremendo. As mulheres conquistaram um espaço na sociedade muito grande, se afirmaram intelectualmente, se afirmaram profissionalmente. E só acho, no campo da política, ainda fica um pouco a dever. Não estou fazendo crítica à presidente, não. Eu vou explicar por quê. Que eu acho que a mulher ainda, ela se afirma no campo da política institucional, eu estou falando, quando faz política igual ao homem. Ou seja, a maioria das líderes mandatárias que eu tenho visto, elas reproduzem um modelo político masculino. Mas isso é muito comum na ocupação dos espaços pelas mulheres, uma necessidade de se fazer masculinizada e de se masculinizar, porque hegemonicamente a sociedade é masculina e masculinizada. Então, se a mulher não fala grosso, né, nesse sentido, não se estabelece a comunicação. Ela não comunica. recebe respeito. Então, uma das brigas que a gente ainda tem para enfrentar. Né? Mais do que o direito à igualdade, o direito à diferença. Eu queria chegar nisso. Não é porque há diferença que há hierarquia. Eu sou uma pessoa que aprecio muito ver mulher falar em público. Eu gosto. Eu acho que fala diferente, fala de uma forma... É diferente. Como homem você observa, talvez como mulher vocês não observam, mas eu observo muito, é nítido. Mas eu acho que existe um modelo masculino de fazer política adotado por certas mulheres que é horrível, que pega o que é de pior no homem, que é ser autoritário, ser bocudo, malcriado, fazer tudo isso que o homem faz naturalmente na política. As características que a gente associa como sendo masculinas, né? Acaba fazendo isso no campo da política. Mas voltando ao nosso assunto aqui... Eu tenho uma pergunta que é a seguinte. No Brasil, o Ministério da Saúde tem dados de que ocorrem mais ou menos 1 milhão de abortos provocados por ano. Há um tempo, o ministro da Saúde disse que a questão do aborto, a descriminalização e a discussão do aborto é uma questão de saúde pública, e o movimento feminista bate na tecla de que é uma questão de escolha o aborto. Antes de se discutir saúde pública é um fato, né? Mas que o aborto é uma questão de escolha feminina. A pergunta da escolha já foi feita, mas eu acho que precisa fazer esse contraponto também com essa história da saúde pública. Queria que você comentasse um pouco isso. Bom, Bruno, eu acho que o primeiro ponto é colocar que saúde pública é um fato. Como a gente disse há pouco, quando a gente falou de legislação penal, o fato da legislação penal tratar dessa forma não impede que as mulheres pratiquem o aborto e morram em quantidades assustadoras, que se façam abortos em uma quantidade igualmente assustadora. E me permita um parênteses, e é uma indústria rentável, né? Uma indústria rentável, porque tudo aquilo que é ilegal, você cria um mercado negro. Não é só com o aborto que acontece isso. E só mais um parênteses, quem morre no Brasil com aborto inseguro, em geral, é quem morre normalmente. Mulheres negras, jovens, periféricas, quem pobres, não tem acesso né? a uma Os de sempre, as vítimas de sempre. As vítimas de sempre, porque quem tem acesso vai num médico aqui, paga R$ 1.500 e faz um aborto. Sim. Né? É esse o preço? Desculpe perguntar. Uns 2.000 por aí.
Em São Paulo, numa clínica boa, vai ser por essa faixa. Em São Paulo tem muitos poucos espaços disso, mas quando havia tem, uma clínica é famosa aqui em Pinheiros, que era um médico, que serviu a ditadura, e tinha uma clínica de aborto, todo mundo sabia, era uma coisa... E que dava um batonzinho para as mulheres na saída, para não saírem com a cara muito pálida. Então é isso. Esse detalhe eu E quando a mulher está submetida à ilegalidade, ela se submete a isso, ela se submete a tudo isso, né? Ou seja, dá para a gente pensar que situação de vida pessoal essa mulher está passando para submeter a isso, porque, um parênteses meu aqui, eu acho muito curioso o argumento que por vezes se usa, mas se descriminalizar, se deixar ser uma escolha, vai virar um liberou geral. As mulheres vão sair abortando. Mas isso não é um argumento de natureza científica. Não é científico, não tem qualquer medição. Não tem uma base para você... E mesmo filosoficamente, eu acho que entra numa questão do desconhecimento absoluto do que é um procedimento abortivo. Sinceramente, um argumento desse é um argumento que você não... Que não chega a ser argumento. Não chega a ser argumento, não está nem na categoria de você... Não chega a ser. Quando você escuta isso num debate, você olha para o outro lado... Você muda de assunto, já sai correndo. Como pensar que o fato de uma determinada conduta dessa gravidade ser uma possibilidade de escolha que vai levar todas as mulheres a utilizarem como método anticoncepcional, que quando se fala isso, vai ser um liberou geral, é muito nesse sentido, que se substituiriam métodos anticoncepcionais pelo aborto. Não acho que isso seria verdadeiro. Não, isso não é verdadeiro. E tem essa discussão de que, mas hoje em dia com a pílula, hoje em dia com a camisinha, tem tantos métodos. Acontece. Mas acontece. Acontece. Acontece que tem clínicas de aborto clandestinas que vocês acabam de falar para mim. E acho que é importante de colocar também que, para além de ser uma... Até com adolescentes. Da gente discutir se é uma escolha feminina ou não, tirando da marginalidade da criminalização, se pode colocar uma pessoa absolutamente interessada no assunto, que é o pai dessa criança. Porque se fala muito de criminalizar a mulher que fez o aborto, a mulher que não tomou a pílula, a mulher que não usou camisinha, ela não fez sozinha. E muitas vezes acontecem situações inversas. Quando a gente vai estudar o tema do aborto, se vê por vezes a mulher querer ter o filho e o homem que está com ela obrigar a abortar por alguma situação. Muitas vezes o homem quer ter o filho e a mulher aborta, porque a mulher... O homem quer ter o filho e a mulher quer ter abortar. E eu acho que esse manto da criminalização, ele acaba tirando, inclusive, essa discussão. Que tem um homem metido nessa história. Ela não está fazendo isso sozinha. Até hoje não se conseguiu. Não. Ainda não deu. Eu não conheço, mas... Não conheço. A geração espontânea. Maíra, no Estatuto do Nascituro, na balança de direitos, de sujeito de direitos, me parece que o nascituro, né, que é esse ente filosófico, religioso, que a gente, né, que essa denominação, tem muito mais direitos que as mulheres. Inclusive, não só que as mulheres, mas inclusive que as crianças que frequentam o SUS, porque ele fala que o nascituro tem que ter todo o acesso, prioridade absoluta. Então, ser tratado como, ou melhor, que as crianças que estão frequentando o Sistema Único de Saúde. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, sobre o que pesa mais nessa balança de direitos. 2 minutos. Em 2 minutos a gente fala. Bruno, o Estatuto do Nascituro, como o próprio nome diz, ele vai dar prioridade ao nascituro. Ele trata dos direitos do nascituro. Então, acho que a questão que a gente tem que colocar é, esse ente, essa ficção jurídica, nascituro, ela é capaz de tantos direitos assim? Ela é capaz, por exemplo, de ter direito à não discriminação? O que é discriminar o nascituro? Que é um dos artigos que se coloca. O que é proteger a honra do nascituro? Esse é um dos artigos que mais me causou estranhamento, porque se fala que o nascituro tem que estar protegido contra a injúria e contra a difamação. Em direito penal a gente fala, difamação é o crime que você pratica contra a imagem que uma pessoa tem perante a sociedade. A injúria é o crime que ataca a autoestima da pessoa. Nascituro tem autoestima? Nascituro tem honra perante terceiros, tem uma reputação perante terceiros. Então, como a gente colocou no início, o quanto essa visão religiosa que se dá à concepção da vida, ao início da vida, a partir do momento da concepção, criou uma figura jurídica que não se sabe bem quem é e que está cheia de direitos. E, emendo, é inconstitucional o Estatuto do Nascituro? Eu sustento que sim. Fere o princípio do Estado laico. Do Estado laico e, da minha opinião, da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Igualdade de direitos, sim. Entre todos, não só entre homens e mulheres, mas entre nascituros e crianças. Vou encerrar agora, seus 2 minutos expirou.
E voltamos já já no quarto e último bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado e até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Pra gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Alô? Quero lápis C. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Em outubro tem Teleton da ACD. Ó, não adianta dizer que tá ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda é o que nos move. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Estamos de volta no programa Globalização, no quarto e último bloco do programa. Hoje o tema é Estatuto do Nascituro. Dividindo comigo a bancada, a Bruna Angotti, que é coordenadora do Núcleo de Pesquisa do IBCCRIM, e a convidada é a doutora Maíra Zapata, que é pesquisadora de Direitos Humanos. E eu tenho uma pergunta que eu recebi aqui, também por e-mail, que é da Fabiana da Vila Maria. E ela pergunta o seguinte: o que a senhora acha do complemento a este projeto de lei que pretende, nos casos de estupro, obrigar o violentador a assumir a criança? Esse acho que é um dos pontos mais polêmicos do Estatuto, Martim. E eu acho que é interessante a gente dividir essa questão em duas partes. Primeiro uma parte jurídica e depois outra parte da gente pensar nas consequências psicológicas para aquela mulher e para o nascituro se vier se tornar uma criança. O que o projeto de lei diz? Justamente na tentativa de se evitar que a mulher pratique o aborto, inclusive numa gravidez decorrente de estupro, que é uma das únicas permissões que o Código Penal brasileiro concede às mulheres desde 1940. Então, não é uma invenção do movimento feminista. Já o Código Getúlio Vargas permitiu o aborto nesse caso. Mas uma tentativa de se desincentivar a prática do aborto, inclusive no caso de aborto legal, que é da gravidez decorrente de estupro. Uma das partes do Estatuto do Nascituro diz, olha, se a mulher engravidar em decorrência de violência sexual, o autor da violência, o estuprador, fica obrigado a sustentar essa criança e se ele não tiver condições, ou se não souber quem foi, o Estado assume. Primeiro, em questão do ponto jurídico, para não entrar no mérito ainda, porque eu faço questão de comentar, da questão psicológica. Esse homem que estuprou essa mulher e a engravidou, ele já tem o dever da pensão alimentícia. O Código Civil não faz nenhuma distinção. Não. Como essa criança foi concebida, uma vez concebida, essa pensão alimentícia tem que ser paga. Então, me parece de uma demagogia fazer defesa de algo que já tem previsão legal, que isso é muita má-fé da redação do projeto, fazer uso de um argumento sem fazer qualquer menção ao Código Civil para dizer, olha, o problema de você engravidar num estupro é porque você não tem como sustentar, né? Não tem problema, a gente resolve. Me soa um pouco nesse tom. E a segunda hipótese, que é, no caso do violentador não assumir, seja porque a autoria é desconhecida, seja porque ele, enfim, não quer pagar, não pode pagar, que o Estado assumiria. E me preocupa o fato da Comissão de Finanças já ter aprovado o projeto. Ou seja, a Comissão de Finanças diz, temos verba. Então, imaginem você ter um custo de dinheiro público para sustentar crianças que tenham sido geradas de um estupro. Aí entrar no outro mérito da questão, de como vai ficar esse núcleo familiar. Esse núcleo familiar você vai obrigar uma mulher que sofreu uma violência sexual a conviver pelo resto da vida com um homem que a estuprou.
E essa criança, que foi esse nascituro com quem se preocupam tanto, a vida que estão destinando para ela é, olha, como papai e mamãe se conheceram no estupro. Pelo bolso estupro, Pelo né? bolso estupro. O bolso estupro carimba que a criança é fruto de uma violência sexual. É fruto de uma violência sexual. Então, me parece que esse é um dos pontos mais polêmicos e um dos que mais merece repúdio. Seja pela demagogia de tentar garantir em lei uma coisa que já tem garantia, e seja por meio disso tentar fazer uma situação de fato que me parece insustentável. E tenta relativizar. E relativizar uma violência gravíssima. Uma violência gravíssima, que eu acho que, do seu ponto de vista humano, talvez seja uma violência indizível uma mulher ser estuprada. Eu não consigo imaginar, claro, se eu falar espancamento, estou falando, mas o espancamento se encerra ali, não estou justificando. Mas é uma tortura isso aí. Isso é uma tortura permanente na vida da pessoa. Eu acho que é uma das figuras de violência de gênero mais extremas. Porque ela é uma violência que ela acontece em razão da pessoa ser mulher e em razão do agressor ser homem. Eu acho em razão da fragilidade daquela mulher, no caso específico. Exato, da fragilidade ou física ou emocional, ou familiar, enfim, mas eu acho que a expressão mais extrema da violência de gênero é a violência sexual, a ponto de já no Código Penal de 40, insisto, vir ali, que não se pune o aborto quando a gravidez foi decorrente de estupro. E o quanto hoje em dia, né, tem sido, a gente tem dado passinhos pequeninos rumo a direitos nesse sentido, de que a mulher não precisa mais mostrar o boletim de ocorrência para dizer que foi vítima de estupro para fazer o aborto legal, basta ela ir no hospital. Desculpa colocar só parênteses aqui em São Paulo jamais foi necessário. Porque, embora o Código Penal ele só coloque, não se pune o aborto no caso da gravidez decorrente de estupro, a nossa lei, até semana passada a presidente Dilma sancionar a norma nesse sentido, a nossa lei nunca definiu como isso daria na prática. Então existia uma norma técnica do Ministério da Saúde do ano de 2004 que estabelecia diretrizes para hospitais públicos de como é feita a profilaxia de emergência, preferencialmente com pílula do dia seguinte, mas que é direito da mulher. Chegar ao hospital sem boletim de ocorrência, sem nada. Só na palavra dela? Sim. Aí em aula de direito penal a pergunta que vem, professora, mas e se ela estiver mentindo? Sim, apesar que o aborto dela é ilegal e pela nossa lei ela responde por isso. Comunicação falsa de crime. Comunicação falsa de crime e a própria prática do aborto. Então, mas são passos pequenos da gente tentando regulamentar, A gente tem tido grandes conquistas e, a meu ver, o Estatuto do Nascituro é voltar para uma penumbra, né? Anterior ao Código de Getúlio. Anterior ao Código de Getúlio, inclusive nascituro, é uma palavra que a gente encontra em dicionários jurídicos antigos, né? É uma palavra do século XIX que nem hoje em dia mais é usada. Essa legislação me lembra a legislação vigente na Romênia, onde aquele ditador Nicolae Ceausescu queria crescer a população e fazia exame médico periódico nas mulheres. Ia na fábrica, uma comissão de médico cada 3, 6 meses, tanto e tanto, fazia exame ginecológico nas mulheres, obrigatório, e se tivesse algum indício que a moça estivesse grávida, mesmo não sabendo, ela já estava sob guarda do Estado, e qualquer coisa que acontecesse àquela criança, um aborto espontâneo ou não, ela seria punida. É o controle absoluto do Estado. É o Estado totalitário. Exatamente. E aí eu tenho uma pergunta nesse sentido, que tem um artigo no Estatuto que diz o seguinte, fala sobre a morte culposa do nascituro, se é que é morte. Mas, por exemplo, se uma mulher tropeça e está grávida e morre o nascituro, ela seria responsabilizada por isso, ter uma pena, se não me engano, de 6 meses a 1 ano. 1 ano a 3. De 1 ano a 3. 1 ano a 3. É a pena do homicídio culposo. O que dizer de um tipo penal que equipara, me lembrou homicídio culposo, que a gente tem a figura do homicídio culposo com homicídio acidental. Se você, por exemplo, limpando uma arma, dá um tiro numa pessoa e essa pessoa morre. Essa conduta está sujeita a uma pena de detenção de 1 a 3 anos. O Estatuto do Nascituro propõe, como a Bruna colocou aqui, por exemplo, com a mulher grávida, que desça uma escada molhada. A escada está molhada, ela escorrega, cai, tem descolamento de placenta e aquela gravidez se interrompe. O Estatuto do Nascituro propõe que essa conduta, em termos de pena, está equiparada a um tiro acidental em alguém. É um excesso de tipificação, né? Então, as mulheres grávidas vão ter que ficar em casa. Vão, porque elas vão virar criminosas em potencial. A não ser que tomem condutas de um cuidado extremo para que não sejam criminalizadas por um acidente. Trocar o pneu do carro não pode. Não, viajar de avião nem pensar. Não dá mais. Porque viajar de avião... Para certas estações é fator de risco. É fator de risco.
Ela assumiu o risco. Assumiu o risco. Nem fala assumir o risco, que vão falar em dolo eventual. Já me dá um medo. Ah, que coisa, eu tô de boca aberta com essa história. É muito impressionante, é muito impressionante. Essa do que se chama aborto culposo... Não, é só colocando isso, que é um exagero de tipificação, porque é uma exceção a gente criminalizar condutas praticadas por culpa. Mas você já viu toda a produção intelectual vindo, desculpe falar, das bancadas religiosas, resulta em coisas assim? Se você vê, por exemplo, o projeto Marcelo Crivella, no que diz respeito à Copa do Mundo, a legislação que ele fala sobre o terrorismo... Essa ainda não acompanhei. É assustador. É assustador. Se você dá um soco, que é uma atitude condenável... Claro, ninguém está aqui defendendo violência, pelo contrário. Mas, por exemplo, um estádio, alguém se aborrece com alguém e a cerveja está liberada, os estádios estão mais acirrados. Tem a Constituição da Copa, né? A Constituição da Copa, o estado de exceção, alguém dá um soco no outro e provoca um pânico. Terrorismo. Crime de terrorismo. Crime de terror, 30 anos. Mas tem uma charge, Martim, que eu gosto muito, foi feita nessa discussão sobre o Estatuto do Nascituro, que é uma mulher grávida e uma tempestade, e ela está com um filhinho, de mão dada com um filho. E aí tem uma pessoa segurando um guarda-chuva para proteger a barriga dela. Ou seja, a criança e ela não interessam. O que interessa é proteger aquela barriga. Olha só, a imagem é forte essa. A imagem é forte e eu acho que ela resume o Estatuto do Nascituro. Eu vou ter que encerrar por aqui. Puxa, é muito rápido a nossa conversa aqui. Muito rápido. Uma pena. Maíra, eu queria que você deixasse o seu e-mail aí, pessoal, você também, Bruna, para o pessoal entrar em contato e continuar essa polêmica, porque a polêmica vai se arrastar. Ah, com certeza. O meu e-mail é maira.zapater@gmail.com. Está na TV aí, Maíra. O seu e-mail, Bruna? O meu é angote.bruna@gmail.com, também está na TV. Tá ótimo. Suas palavras de consideração, de encerramento, considerações finais. Bom, eu acho... Observando que você é autora de um blog, né? Escritora de um blog, né? Não é isso? Ah, sim, eu tenho um blog. E fala sobre TV. Conta essa história aí rapidinho. Esse blog se chama Deu na TV. Eu acho que a gente está com o endereço aqui na tela. E a nossa ideia é comentar programas de televisão, novelas, Você vai comentar nosso programa ou não? Sim, já vai ser colocado lá. Vai ser colocado. Bom, olha, eu quero ver o que você vai dizer que depois... A gente comenta temas jurídicos a partir da abordagem na TV. Então, também dá para a gente continuar essa discussão pelo blog. E lembrando que é importante a gente tirar morais individuais de discussões que são políticas públicas, né? Pensar friamente para pensar que resultados a gente quer atingir. Acho que todo mundo quer reduzir o número de abortos, tanto contrários à criminalização quanto favoráveis. Pensar na melhor forma de se fazer isso. Bruna. Seguindo o bom exemplo do Uruguai e de Portugal, acho que a saída é a descriminalização mesmo. Bom, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a você, Maíra, a sua presença nessa noite. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Foi muito agradável o bate-papo. Maíra, volte sempre, a casa é sua. Minha querida Bruna, que também hoje compareceu aqui, né, na qualidade de debatedora. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui, Martim. Eu quero que você volte mais vezes. Voltarei. E é você de casa que nos acompanha nessa jornada. Aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.